Olá pessoal, vamos então para a nossa aula 4 de Word básico ou introdução ao Word, ok? Bom, para isso eu precisei retornar àquela nossa primeira atividade, né, mesmo depois de concluída, digamos assim, para poder apresentar a aba Design. A aba Design, nós temos pouco a falar dela, tá? Tem elementos importantes aqui, interessantes, mas temos pouco. Porque é o seguinte, né? Depois que a gente define aqui como será o nosso documento, pode ser que a gente acabe criando, portanto, um estilo para os nossos documentos. Um estilo para as nossas documentações da nossa empresa, por exemplo, ou um estilo próprio, né? O seu estilo enquanto acadêmico, né? Enquanto aluno de determinada instituição. Então você pode definir que essa vai ser sua fonte, esse vai ser o seu espaçamento entre parágrafos, que vai ser sempre justificado, né? Que você vai utilizar as planilhas sempre, as tabelas sempre centralizadas, né? Enfim, o estilo, né, visualmente assim falando, você pode definir. Então, ó, é só você, depois de preparado este material, você vir aqui, ó, clicar nessa setinha e salvar como um novo conjunto de estilos. Então, você vai definir isso daqui como um padrão. O próprio Word te traz aqui outros padrões pré-definidos. Então, se você for, por exemplo, passando o mouse por cima, você vai percebendo algumas mudanças no seu texto. Ó, e pode ser que você acabe encontrando algum que seja interessante. Ele não muda o seu texto, ele apenas vai empregar algumas configurações pré-definidas pelo Word, como o tamanho da letra, né? Algumas negritas, algumas normais, outras com tom de azul, e daí por diante. São os estilos, tá bom? Você pode salvar o seu estilo. Eu recomendo que faça isso quando você realmente estiver preocupado em manter aí um padrão positivo, um padrão bom de apresentação de trabalho, tá bom? Aquele tipo que as pessoas batem o olho e já sabem que é de determinada empresa ou de determinado aluno, se você estiver entregando aí para os seus professores, enfim, ok? É o seu estilo, tá bom? Bom, outros elementos aqui a gente acaba já conhecendo, né, desde a página inicial, que é o resumo de alguns pontos dessas abas aqui, como cor, fonte, efeito, espaçamento entre parágrafos, tá? Bom, de novidade aqui, nós temos esses três aqui, tá? Vocês sabem que existem alguns documentos que são criados, mas que você tem a preocupação de enviar o documento, por exemplo, para aprovação do seu chefe, mas você não quer de forma alguma que aquele documento seja é, considerado como versão final. Você quer que ele seja, na verdade, um material para validação. Então, já viram alguns documentos que tem assim por baixo do trabalho, por baixo das frases, modelo, contrato em análise, né? Você tem aí o que a gente chama de marca d'água. O que é a marca d'água? Olha só, vamos clicar aqui, marca d'água, e vamos escolher, ó, rascunho, né? Vamos dizer que esse daqui seja um rascunho, ó. Clica aqui em rascunho e olha o que vai acontecer com o seu trabalho. O texto vai continuar o mesmo, tá vendo? O texto é um só, mas ele vai ter uma marca d'água embaixo escrito rascunho, bem grande, bem expressivo, para que de forma nenhuma alguém pegue este seu documento e acabe encaminhando para alguém. Se encaminhar, claramente vai ficar, né? Para a pessoa, quando ela lê rascunho, ela vai falar, não devo levar esse documento a sério. E tem outros, né? Tem exemplo, né? Tem confidencial, né? Pode ser que você tenha um documento ali que você queira dizer que é confidencial, então aquela pessoa não pode compartilhar esse documento. Marca d'água existe para isso, né? Entre outras coisas. ASAP, urgente, né? ASAP é você fazer o quanto mais rápido possível, né? Favor não copiar. Então, você você manda o seu trabalho, mas você comunica ali de maneira expressiva algo que você quer que a pessoa compreenda, tá? Vamos imaginar que seja um trabalho acadêmico, uma coisa lúdica, né? Ou trabalho profissional, mas de maneira lúdica, e você não tem uma folha colorida, né? Mas olha só,
abriu um parêntese aí, pelo amor de Deus, não faça impressão do que a gente vai ver agora, senão você vai acabar com o cartucho de tinta da sua empresa ou sua, tá? Que é a cor da página. Aqui a gente não está falando sobre a cor da letra, a gente está falando sobre a cor da página, tá vendo? Que a folha fica colorida. Isso daqui geralmente você usa quando você estiver fazendo um trabalho lúdico, né? Alguma coisa que necessariamente vai necessitar de uma coloração. Geralmente a gente usa isso, pessoal, quando a gente vai mandar somente por e-mail, tá bom? Não vai ser necessário, por exemplo, imprimir, tá bom? Bordas da página, vamos deixar um aqui definido. Pronto, esse azul aqui. Então tem marca d'água e cor da página. Borda da página. Borda da página é isso aqui, né? Como se você estivesse fazendo uma borda. E aí você tem diversos tipos de borda, né? Você tem aqui essas bordas, você tem sombreamento, você tem... Vamos nos dedicar aqui a falar sobre as bordas da página. Dentre as opções que você tem, ó, olha aqui quantas opções. Vamos colocar um aqui para você. Ele mostra aqui como é que mais ou menos vai ficar, né? E aí você vai fazendo escolha, ó. Aí você dá um OK, olha aqui o que acontece. A borda da página. Isso era utilizado. Hoje em dia não tem muita utilidade não, tá? Mas pode ser que caiba para o tipo de trabalho que você está fazendo. Ó, tem aqui bordas com artes, né? Nossa, isso aqui era muito utilizado. Hoje em dia eu não vejo muito não sei se vocês veem. Vamos colocar aqui, ó, essas pessoinhas aqui como borda da página, ó. São as bordas com arte, tá bom? Isso deve ser utilizado sim, né? Em comunicados, por exemplo, em creches ou escolas ainda com séries iniciais, né? Pode ser que se utilize ainda. Não ficou feio não, né? Só não ficou ortodoxo, né? Não ficou interessante. E tem umas coisas bem bizarras, né? Vou colocar essa borda aqui, ó, para ver como é que vai ficar, ó. E aí você pode escolher o que você quiser, tá bom? Sugiro ter muita atenção em relação a isso, porque nem tudo fica bacana não. Tem umas coisas bem estranhas, tá? Ó, deixar isso aqui, ó, a borda, essa daqui nem pega a borda toda, fica como se fosse uma folhinha ali, né? Um modelo, um estilo de página, um estilo de folha, mas a escolha é sua. Vou só colocar, tem essa parte aqui, ó, de recorte, né? Como se você estivesse propondo você recortar, né? E aí você poderia selecionar uma parte, ó, recortar essa parte aqui para qualquer outra coisa, enfim. Ele vai acabar colocando a borda em todas as páginas, tá? Não tem muita utilidade, mas também não é completamente dispensável, tá bom? Vamos ainda nesse áudio falar sobre o layout. Layout da página, né? Você pode definir as margens da sua página. Isso daqui é muito utilizado quando você vai fazer um trabalho acadêmico, orientado pelas normas da ABNT, e aí você tem que buscar as orientações para poder definir essas bordas, né? Então, ó, observa onde é que está o pontilhado desta borda aqui. E se eu colocar estreito, aí vamos esperar ele calcular, né? Enfim, se atualizar. Ficou um pouquinho lento aqui o sistema, mas já já ele atualiza. Eu vou dar uma pausa no vídeo e quando ele voltar... Opa, já foi. Tá vendo aqui, ó, que dentro da borda, a utilização do espaço, não sei se é melhor voltar aqui para você ver a diferença, ó. Ele estava centralizado, né? Estava ocupando uma borda, considerando isso aqui, né? Ó, daqui para cá, porque isso aqui é uma nova borda que você colocou. Então o texto está considerando daqui para cá e não do início da folha. Aí quando você coloca, né, uma borda estreita, olha o que acontece. Você continua com a borda, porém o seu texto vai ocupar praticamente todo o espaço da folha. E você tem margens, né, largas. Olha como é que fica a borda larga, né? O seu texto eu já vi, né? Você já deve ter visto aí vários textos que estão assim dispostos. E tem diversas formas. E você, claro, pode personalizar. Clicando aqui em margens, você definir as margens superiores, inferiores, esquerda, direita e por aí vai, tá bom? A orientação a gente vai ver na sequência ali. Ó, orientação. Se você quer uma página
retrato, portanto em pé, né, na vertical, ou você quer uma página deitada, ou seja, na horizontal, tá bom? É uma definição sua. A questão do tamanho, qual é o tipo de folha que você está usando, porque na hora de imprimir, se você não estiver usando a mesma folha que você está trabalhando aqui, ó, na visualização, eu estou usando o A4. Se eu por acaso imprimir na folha A5, vai sair diferente do que eu estou fazendo, né? Então eu preciso criar o meu trabalho de acordo com o tamanho da página que eu vou utilizar na hora da impressão, tá bom? Tem que ter muito cuidado com isso. Questão de colunas. Aqui, tá vendo que o meu texto está numa coluna só? Eu tenho uma coluna, né? Tanto é que você não vê uma segunda coluna. Mas se você quiser dividir o seu texto em duas colunas, ó, a sua página em duas colunas. Tá vendo? Isso é muito utilizado quando você vai imprimir, por exemplo, pequenos catálogos, né? Que aí você vai fazer assim a metade de um lado, a metade do outro lado, e você dobra essa folha aqui e vira um caderninho, né? Vira um catálogo pequeno, um mini catálogo. Tá vendo? Tudo ficou em dois. A folha está dividida em dois lados, né? Duas colunas, melhor dizendo. Tá bom? Esses elementos aqui, esses são elementos que a gente precisa enxergar, mas mais quando a gente estiver estudando um pouquinho de Word intermediário. De toda forma, como eu falei, na aba página inicial tem vários, né, espalhados aqui vários itens destas outras abas. Por exemplo, o recuo à esquerda, o recuo à direita, o espaçamento, né, antes e depois. Isso também você enxerga lá na página inicial, desdobrando aquelas opções que tem lá, tá bom? Outras coisas, está vendo que são opções desta aba, mas elas estão desabilitadas, estão cinza, é porque você não está, por exemplo, fazendo, deixa eu escolher aqui, ó, uma imagem. Quando você clica na imagem, ele habilita e desabilita outras coisas. Então, essa imagem eu posso alterar a posição, a quebra de texto para ver se ela fica em cima, do lado, no meio do texto, né? Por aí vai. Ó, tá vendo? Se eu tivesse utilizado a formatação correta, de repente eu não entraria no meio do texto. E sim, né, eu colocaria todo o texto para lá ou todo o texto para cá. Isso vai depender do que você queira fazer. Tudo bem? Vamos encerrar esse vídeo e depois eu venho falar para a gente terminar aqui com essas demais abas que provavelmente nós terminaremos em uma aula apenas. Um grande abraço e até mais.